fora da minha casa!" O grito ecoou como um trovão dentro da mansão de mármore frio. Bianca sentiu o empurrão nas costas, tropeçou, segurou a barriga de 6 meses e caiu de joelhos na calçada molhada. A chuva caía forte, encharcando seu vestido claro, grudando o tecido na pele. Ela levantou os olhos e viu a sogra, Mirtes Monteiro, de braços cruzados na porta, com um sorriso cruel nos lábios. "Você nunca foi digna desta família." A porta se fechou com um estrondo. Bianca ficou ali, sozinha, tremendo de frio e de raiva. Naquele momento, com a água escorrendo pelo rosto, ela fez uma promessa silenciosa. Um dia, ela voltaria. E quando voltasse, seria dona de tudo. Mas antes de continuar, me diz nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Deixa o like se você quer saber como essa história termina, porque vai ser de arrepiar. E se você quer fazer parte da nossa comunidade, o link do grupo no WhatsApp está fixado aqui nos comentários. Agora vem comigo, porque o que aconteceu com Bianca depois disso mudou tudo. Bianca Ribeiro Monteiro sempre foi uma menina de sonhos simples, nascida no interior de São Paulo, em uma cidadezinha onde todo mundo se conhecia. Ela cresceu vendo a mãe costurar roupas para fora e o pai consertar carros na garagem de casa. Não tinham muito, mas tinham amor. E tinham fé de que um dia a vida ia melhorar. Quando Bianca passou no vestibular de arquitetura na USP, a família inteira comemorou. Foi a primeira da família a entrar numa universidade pública. Ela se mudou para São Paulo com uma mala velha, um colchão emprestado e uma vontade imensa de vencer. Dormia pouco, estudava muito, trabalhava como estagiária de dia e desenhava projetos de madrugada, mas não reclamava. Sabia que aquele sacrifício ia valer a pena. Foi em uma palestra sobre arquitetura sustentável que ela conheceu Renato Monteiro. Ele era alguns anos mais velho, bonito, charmoso, bem vestido. Tinha aquele jeito confiante de quem nunca precisou lutar por nada. Filho de uma das maiores incorporadoras de imóveis de luxo de São Paulo, Renato parecia viver em um mundo completamente diferente do dela. Mas ele se interessou por Bianca. Ficou encantado com a inteligência dela, com o jeito simples, com o brilho nos olhos quando falava de seus projetos. Eles começaram a namorar. No começo, tudo parecia um conto de fadas. Renato a levava para restaurantes caros, viajavam para o litoral nos finais de semana. Ele a apresentava para os amigos com orgulho. Bianca sentia que finalmente tinha encontrado alguém que a valorizava, que via nela mais do que só uma menina do interior. E quando ele pediu ela em casamento, com um anel de diamante que brilhava mais que qualquer estrela, ela disse sim, sem pensar 2 vezes. Mas o conto de fadas começou a rachar no dia em que ela conheceu a sogra. Mirtes Monteiro era uma mulher imponente, alta, magra, sempre impecavelmente vestida, com um olhar frio que parecia atravessar qualquer um. Ela comandava a empresa da família com pulso firme depois que o marido morreu, e todos na casa obedeciam sem questionar. Renato, principalmente. Ele tinha medo dela, embora nunca admitisse. E desde o primeiro dia, Mirtes deixou claro que não aprovava aquele casamento. "Você é bonita, querida, mas será que tem o preparo necessário para fazer parte desta família?" Mirtes disse no primeiro jantar, com um sorriso que não chegava aos olhos. Bianca engoliu o desconforto e respondeu educadamente. Mas a partir daquele dia, as farpas nunca pararam. Comentários sobre suas roupas, críticas ao sotaque que ela carregava do interior, perguntas indiscretas sobre sua família. Mirtes fazia questão de lembrar o tempo todo que Bianca não pertencia àquele mundo. Mesmo assim, Bianca tentou. Ah, como ela tentou! Quando se casou e foi morar na mansão da família nos Jardins, ela achou que as coisas iam melhorar. A casa era enorme, cheia de mármore, lustres de cristal, quadros caros. Mas era fria, fria como o coração de Mirtes. E Bianca se sentia uma estranha ali,
como se estivesse invadindo um lugar que nunca seria dela. Renato, coitado, ficava no meio. Amava Bianca, mas não tinha coragem de enfrentar a mãe. Sempre que Mirtes fazia algum comentário cruel, ele desviava o olhar, mudava de assunto, fingia que não tinha ouvido. Bianca se sentia cada vez mais sozinha. Dormia ao lado do marido, mas sentia que ele estava a quilômetros de distância. E então ela engravidou. Quando Bianca contou para Renato que estava esperando um bebê, ele ficou feliz, emocionado até. Mas quando contaram para Mirtes, a sogra apenas ergueu a sobrancelha e disse: "Que Deus abençoe essa criança." O tom gelado fez Bianca sentir um arrepio na espinha. A gravidez foi difícil. Bianca tinha enjoos constantes, inchaço, dores nas costas. E a sogra, em vez de ajudar, só piorava tudo. Fazia comentários sobre o peso que Bianca estava ganhando. Dizia que ela estava relaxada demais e que precisava se cuidar melhor. Renato não defendia a esposa. Apenas balançava a cabeça e dizia para ela ter paciência. Mas a paciência de Bianca estava no limite. Tudo desmoronou quando ela estava no 6º mês de gravidez. Um dia, Renato chegou em casa com o rosto fechado. Não olhou para ela. Não deu boa noite. Apenas subiu para o quarto e bateu a porta. Bianca ficou confusa. O que tinha acontecido? Na manhã seguinte, Mirtes a chamou na sala. Estava sentada no sofá de veludo, com as pernas cruzadas e segurava o celular na mão. "Senta aqui, Bianca. Precisamos conversar." O coração de Bianca apertou. Ela se sentou devagar, segurando a barriga. "Meu filho está destruído", Mirtes começou com a voz calma e venenosa. "E você sabe por quê?" Bianca franziu a testa. "Eu não sei do que a senhora está falando." Mirtes virou o celular e mostrou a tela. Havia fotos. Fotos de Bianca em um café, conversando com um homem. Mensagens de texto, conversas que pareciam íntimas, carinhosas. "Isso é mentira", Bianca sussurrou, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Eu nunca trairia o Renato." "Oh, não precisa fingir mais", Mirtes disse com desprezo. "Eu já mostrei tudo para ele, e ele sabe a verdade. Esse bebê não é dele." Bianca sentiu o mundo girar. As fotos eram falsas, as mensagens eram montagens. Ela conhecia aquele homem das fotos, sim. Era um colega da faculdade que ela encontrou por acaso em um café meses atrás. Conversaram por 10 minutos, só isso. Mas alguém tinha distorcido tudo. E esse alguém era Mirtes. "A senhora forjou isso", Bianca disse com a voz trêmula. "A senhora mentiu." "Eu protegi meu filho", Mirtes respondeu, levantando-se. "E agora você vai sair da minha casa." Bianca tentou falar com Renato. Implorou, chorou, mas ele estava cego de raiva e dor. Acreditou na mãe, acreditou nas mentiras, e quando Bianca tentou se explicar, ele apenas disse: "Eu não quero mais ver você aqui." Naquela mesma tarde, debaixo de chuva, Bianca foi expulsa da mansão, sem dinheiro, sem roupas, sem nada, apenas a barriga de 6 meses e o coração despedaçado. Mas ela não sabia que naquele dia uma amiga tinha gravado tudo. Larissa Prado, jornalista e melhor amiga de Bianca desde a faculdade, estava passando na frente da mansão quando viu a cena. Viu Mirtes gritar, viu Bianca cair de joelhos na chuva. E gravou. Guardou o vídeo. Um dia, aquilo ia servir de prova. Larissa correu até Bianca, a abraçou e a levou para o apartamento dela em Caxias. Era pequeno, simples, mas era um refúgio. Bianca chegou encharcada, tremendo, e desabou no sofá. "Eu vou te ajudar", Larissa disse, segurando a mão da amiga. "E um dia você vai mostrar para essa mulher quem você realmente é." Bianca não respondeu. Apenas olhou pela janela, para a chuva que não parava de cair. E no fundo do peito, onde a dor queimava, uma chama começou a nascer. Era pequena, mas era forte. Era a chama da vingança. Não a vingança cruel, suja, covarde.
mas a vingança silenciosa, digna da mulher que perde tudo e reconstrói com as próprias mãos. E essa chama, um dia, ia incendiar tudo. Os primeiros dias no apartamento de Larissa foram os mais sombrios da vida de Bianca. Ela acordava de madrugada, suada, com o coração disparado, revivendo o momento em que foi empurrada para fora da mansão. O grito de Mirtes ecoava na cabeça dela como um fantasma que não a deixava em paz. E toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Renato, o homem que ela amou, que jurou protegê-la e que a abandonou na hora que ela mais precisava. O apartamento era pequeno, 2 quartos minúsculos, uma sala apertada, cozinha com azulejos descascados. Ficava em Duque de Caxias, longe de tudo, longe do brilho falso dos jardins. Mas era quente, era humano. E Larissa fazia de tudo para que Bianca se sentisse acolhida. "Você vai ficar aqui o tempo que precisar", Larissa disse, colocando um cobertor sobre os ombros da amiga. "E quando esse bebê nascer, ele vai ter um lar. Pode não ser uma mansão, mas vai ter amor. E isso, minha amiga, é mais do que aquela mulher fria jamais deu para alguém." Bianca queria acreditar, mas a depressão bateu forte. Ela passava horas deitada no sofá, olhando para o teto, sentindo o bebê mexer na barriga e se perguntando como ia criar um filho sozinha, sem dinheiro, sem emprego, sem ninguém. As contas do cartão estavam bloqueadas. Renato tinha cortado todo o acesso. Ela não tinha 1 centavo. Dependia da amiga para tudo. E isso doía. Doía mais do que a humilhação, mais do que a rejeição. Doía no orgulho. Bianca sempre foi independente, sempre batalhou por tudo. E agora estava ali, de mãos vazias. "Eu deveria ter visto", ela murmurava, abraçada ao travesseiro. "Eu deveria ter percebido que ele nunca ia me defender, que eu nunca ia ser boa o suficiente para aquela família." Larissa sentava ao lado dela, passava a mão no cabelo dela e dizia com firmeza: "Não foi culpa sua. Você amou. E amor não é fraqueza." Fraqueza é o que aquela mulher fez. Mentir, manipular, destruir. "Mas você vai se levantar. Eu sei que vai." Mas Bianca não se sentia forte, sentia-se quebrada. As semanas passaram devagar, como se o tempo tivesse esquecido dela. A barriga crescia, as dores nas costas aumentavam, e o medo do parto a consumia. Ela não tinha plano de saúde, não tinha médico particular, ia ter que parir em hospital público, e isso a apavorava, não por orgulho, mas por insegurança. Medo de que algo desse errado, medo de perder o bebê, medo de não conseguir proteger a única coisa que ainda era dela. Larissa trabalhava o dia inteiro como jornalista digital, escrevendo matérias para sites de notícias, mas sempre voltava para casa com comida, com palavras de encorajamento, com abraços que diziam mais do que qualquer conselho. E Bianca, aos poucos, começou a perceber algo. Ela não estava sozinha, não completamente. "Sabe o que você precisa fazer?" Larissa disse uma noite, enquanto as duas comiam macarrão instantâneo na sala. "Você precisa lembrar quem você era antes dele, antes daquela mansão. Você era brilhante, Bianca, arquiteta formada pela USP, criativa, inteligente, cheia de projetos. Aquela mulher não tirou isso de você, ela só fez você esquecer por um tempo." Bianca olhou para a amiga com os olhos marejados. "Mas como? Como eu vou recomeçar agora, grávida, sem nada?" "Um passo de cada vez", Larissa respondeu segurando a mão dela. "Primeiro, você vai ter esse bebê. Depois, a gente pensa no resto. E eu vou estar aqui, em cada passo." E Larissa cumpriu a promessa. Na madrugada de um sábado chuvoso, Bianca sentiu a primeira contração. Era forte, cortante. Ela gritou e Larissa acordou num pulo. Pegou a bolsa que já estava pronta, chamou um Uber e as duas correram para a maternidade pública mais próxima. O parto foi longo, doloroso.
Bianca gritou, chorou, apertou a mão de Larissa com tanta força que deixou marcas. Mas quando ouviu o choro do bebê, tudo parou. O mundo parou. E ela esqueceu por um instante de tudo que tinha passado. É um menino, a enfermeira disse, colocando o bebê nos braços dela. Bianca olhou para aquele rostinho pequeno, vermelho, com os olhos fechados, e sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Aquele menino era dela, só dela, e ninguém nunca ia tirar ele dela. Pedro, ela sussurrou com a voz embargada. Seu nome é Pedro. Pedro Ribeiro Monteiro. O sobrenome do pai ainda estava ali, porque era direito dele. Mas o amor, a proteção, a força, isso vinha dela, só dela. Os dias que se seguiram foram difíceis. Bianca voltou para o apartamento de Larissa com Pedro nos braços, e a realidade bateu de novo. Ela não tinha berço, não tinha carrinho, não tinha roupinhas suficientes. Larissa improvisou uma caixa de papelão forrada com cobertores para o bebê dormir. E Bianca, exausta, amamentava de madrugada, olhando para o filho e se perguntando como ia conseguir dar uma vida digna para ele. Mas algo tinha mudado dentro dela. Não era mais só sobre ela, era sobre Pedro, e por ele ela ia lutar. Ia reconstruir, ia vencer. Uma tarde, enquanto embalava o filho para dormir, Bianca viu uma notícia no celular. Era sobre a incorporadora da família Monteiro. A empresa estava enfrentando uma crise financeira, processos trabalhistas, dívidas acumuladas, investidores fugindo. A foto de Renato aparecia na matéria, com uma legenda que dizia: herdeiro enfrenta pressão para salvar império familiar. Bianca sentiu uma pontada no peito. Não era satisfação, não era alívio, era vazio. Aquele homem que ela amou estava afundando, e ela não sentia pena, sentia nada. Fechou o celular, beijou a testa de Pedro e tomou uma decisão. Não ia processar Renato, não ia pedir pensão, não ia implorar por migalhas de uma família que a desprezou. Ia reconstruir sozinha, do zero, com dignidade. Eu vou te dar tudo que eu não tive, ela sussurrou para o filho adormecido. Não vai ser fácil, mas vai ser honesto, e você vai crescer sabendo que sua mãe nunca desistiu. Larissa entrou no quarto, viu a cena e sorriu. Você tá pronta, né? Bianca olhou para a amiga e acenou. Tô, mas não sei por onde começar. Começa pelo que você sabe fazer, Larissa disse, sentando na beirada da cama. Você é arquiteta, você entende de espaços, de projetos, de construção. Já pensou em trabalhar com imóveis? Tem empresa no litoral que está contratando. Vi um anúncio ontem. Bianca franziu a testa. Imóveis? Eu nunca trabalhei com isso. Mas você entende de estrutura, de design, de valorizar um espaço, e se tem uma coisa que você sabe fazer bem, é enxergar potencial onde ninguém vê. Bianca ficou em silêncio, processando. Larissa tinha razão. Ela sempre teve um olhar diferente. Na faculdade, enquanto os colegas projetavam prédios frios e funcionais, ela criava espaços que contavam histórias, que tinham alma. Onde é a vaga? Bianca perguntou com um fio de esperança na voz. Santos, Larissa respondeu. Imobiliária de alto padrão. Lacerda em Comi. Eles trabalham com casas de luxo, mansões, leilões. Não é exatamente o que você fazia, mas pode ser um começo. Bianca olhou para Pedro, que dormia tranquilo, alheio a tudo, e tomou a decisão. Então vamos para Santos. Larissa sorriu. Vamos. E naquele momento, sem saber, Bianca deu o primeiro passo em direção ao futuro que ia mudar tudo. Um futuro onde ela não seria mais a mulher expulsa, humilhada, esquecida. Ela seria a mulher que comprou a casa de quem a expulsou. Mas isso ela ainda não sabia. A mudança para Santos aconteceu rápido.
Bianca e Pedro pegaram um ônibus na rodoviária do Tietê numa manhã de sol, com 2 malas velhas e uma mochila cheia de fraldas e mamadeiras. Larissa foi junto, ajudou a carregar tudo e ficou até Bianca se instalar num quartinho alugado perto da praia. Era simples. Paredes descascadas, cheiro de mofo, mas tinha uma janela que dava para o mar. E isso, de alguma forma, trazia paz. "Você consegue!" Larissa disse, abraçando a amiga antes de voltar para São Paulo. "Eu sei que consegue, e qualquer coisa me liga, a qualquer hora." Bianca acenou, segurando Pedro no colo, e viu a amiga ir embora. Quando fechou a porta, ficou sozinha, completamente sozinha. Mas dessa vez não sentiu medo, sentiu determinação. Na segunda-feira de manhã, Bianca acordou cedo, deu banho em Pedro, vestiu ele com a roupinha mais bonita que tinha e colocou o único blazer que ainda servia nela. Estava apertado, puído nas mangas, mas dava um ar mais sério. Ela pegou o endereço anotado num papel amassado e foi até a imobiliária Lacerda & Co. A empresa ficava numa avenida movimentada perto do centro histórico de Santos. O prédio era elegante, mas não exagerado. Vidros espelhados, fachada moderna, plantas na entrada. Bianca respirou fundo, ajeitou o cabelo e entrou. A recepcionista olhou para ela com aquele olhar que Bianca já conhecia bem. O olhar de quem julga, a roupa surrada. O bebê no colo, a bolsa velha. "Posso ajudar?" a moça perguntou com um sorriso falso. "Vim para a entrevista", Bianca respondeu, tentando soar confiante. "Para a vaga de assistente." A recepcionista checou a agenda e franziu a testa. "Você é a Bianca Ribeiro?" "Sou." "Pode sentar. O Sr. Caio já vem atendê-la." Bianca sentou num sofá de couro, ajeitou Pedro no colo e esperou. O coração batia rápido. Ela não podia errar. Não podia perder aquela chance. Era a primeira porta que se abria depois de meses no deserto. 10 minutos depois, um homem apareceu. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, uns 35 anos, terno azul marinho bem cortado, mas sem gravata. Ele tinha um jeito sério, mas o olhar era atento, curioso. "Bianca?" ele perguntou, estendendo a mão. "Sim, senhor," ela respondeu, apertando a mão dele com firmeza. "Sou Caio Lacerda, dono da empresa. Pode me acompanhar?" Bianca o seguiu até uma sala no 2º andar. Era ampla, com uma mesa de vidro, estantes cheias de pastas e uma vista linda para o canal que cortava a cidade. Caio apontou para uma cadeira e sentou do outro lado da mesa. Então, ele começou, folheando o currículo dela. "Arquitetura pela USP. Ótimo. Mas você nunca trabalhou com vendas de imóveis, certo?" "Não, senhor," Bianca admitiu. "Mas eu entendo de espaços. Entendo de estrutura, de design, de como fazer um lugar parecer especial. E acho que isso pode ajudar a vender." Caio ergueu a sobrancelha, interessado. "Como assim?" Bianca respirou fundo. Era agora ou nunca. As pessoas não compram só um imóvel, elas compram um sonho, um estilo de vida. E se você souber contar a história daquele espaço, mostrar o potencial, fazer elas se enxergarem morando ali, a venda acontece sozinha. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, analisando ela. Então, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Você tem razão," ele disse. "A maioria dos corretores só mostra metro, quadragem e preço, mas os melhores vendem emoção, e pelo jeito você entende disso." Bianca sentiu um alívio enorme. Estava indo bem. "Mas eu preciso ser honesto com você." Caio continuou, cruzando os braços. "Essa vaga é para assistente. Você vai começar de baixo, organizando documentos, agendando visitas, aprendendo como funciona. Não vai ser glamuroso, e o salário é básico." "Eu aceito," Bianca disse sem hesitar. "Eu só preciso de uma chance." Caio olhou para Pedro, que dormia tranquilo no colo dela, e algo no olhar dele mudou.
ficou mais suave. Você tem com quem deixar ele durante o expediente? Bianca engoliu seco. Ainda não, mas vou dar um jeito. Caio pensou por um momento, tamborilando os dedos na mesa. Então suspirou. Olha, eu não costumo fazer isso, mas tem uma salinha nos fundos que a gente usa para arquivo morto. Dá para improvisar um cantinho para ele, pelo menos até você conseguir uma creche. Bianca sentiu os olhos encherem de lágrimas. O senhor tá falando sério? Tô, mas não vira bagunça, combinado. E se ele chorar muito, você vai ter que dar um jeito. Pode deixar. Obrigada. Muito obrigada. Você começa amanhã, 8 da manhã. Bianca saiu dali flutuando. Pela primeira vez em meses, sentiu que tinha um chão debaixo dos pés. Voltou para o quartinho, deitou Pedro no colchão improvisado e caiu no chão, chorando de alívio. Os primeiros dias foram difíceis, muito difíceis. Bianca chegava às 8 em ponto, organizava pastas, atendia telefone, agendava visitas. Pedro ficava na salinha dos fundos e ela corria lá a cada 2 horas para amamentar, trocar fralda, acalmar. Algumas vezes ele chorava e ela sentia os olhares de reprovação dos outros funcionários, mas Caio nunca reclamou. Pelo contrário, às vezes ele aparecia com um brinquedinho, uma chupeta nova e deixava em cima da mesa dela sem dizer nada. Ele observava Bianca de longe. Via como ela era dedicada, como aprendia rápido, como fazia perguntas inteligentes, e aos poucos começou a dar mais responsabilidades para ela. Bianca, vem cá. Ele chamou uma tarde, 3 semanas depois dela começar. Preciso que você vá comigo numa visita. Um cliente quer ver uma casa em Guarujá. Quero que você anote tudo, tire fotos e depois me dê sua opinião sobre o imóvel. Bianca ficou surpresa. Minha opinião? Você é arquiteta. Quero saber o que você acha, se vale o preço, se tem potencial. Se tem algo que a gente pode destacar na hora de vender. Ela foi. Visitaram uma casa antiga, com vista para o mar, mas completamente abandonada. Pintura descascada, jardim tomado por mato, piscina vazia e rachada. O cliente torceu o nariz. É um lixo, ele disse. Não vale nem metade do que estão pedindo. Mas Bianca olhou diferente. Viu a estrutura sólida, a localização privilegiada, a vista espetacular. E disse, essa casa só precisa de amor. Com uma reforma bem planejada, ela vira um patrimônio. Imagina a piscina reformada, um deck de madeira, um jardim tropical. Isso aqui seria o sonho de qualquer família. Caio olhou para ela impressionado. O cliente também. No fim, o cliente não comprou. Mas Caio entendeu algo importante. Bianca tinha talento. Ela não via só o que estava ali. Via o que podia ser. E você, o que achou até agora? Tá gostando da história? Deixa o like aqui no vídeo para me ajudar, porque isso faz toda a diferença para o canal crescer e eu continuar trazendo histórias assim para você. As semanas viraram meses. Pedro crescia, Bianca se adaptava. E Caio, sem perceber, começou a confiar nela cada vez mais. Ele tinha um passado também, um passado doloroso. Já tinha sido investidor em uma grande empresa de tecnologia, mas foi vítima de uma fraude. Perdeu tudo. Dinheiro, reputação, amigos, teve que recomeçar do zero. E foi por isso que ele entendia Bianca. Reconhecia nela a mesma fome de vencer que ele teve um dia. Uma noite, enquanto fechavam a empresa, Caio perguntou, posso te fazer uma pergunta pessoal? Bianca olhou para ele hesitante. Pode. Você fugiu de alguém? Ela engoliu seco. Por que pergunta isso? Porque eu vejo medo nos seus olhos toda vez que toca o telefone. Como se esperasse uma notícia ruim. E você nunca fala do pai do Pedro. Bianca ficou em silêncio. Não queria contar. Tinha vergonha, mas algo na voz de Caio a fez confiar. Eu fui expulsa de casa, ela disse, a voz trêmula.
Pela minha sogra, grávida de 6 meses. Ela inventou que eu tinha traído o marido. Ele acreditou e me jogou na rua. Caio fechou os olhos, respirou fundo. Que tipo de monstro faz isso? O tipo que tem dinheiro e poder, Bianca respondeu amarga. Mas não importa mais. Eu sobrevivi e vou continuar sobrevivendo. Caio a olhou com respeito. Você não é só sobrevivente, Bianca. Você é guerreira. E naquele momento, algo mudou entre os dois. Não era romance. Ainda não. Era algo mais profundo. Era reconhecimento, cumplicidade. 2 sobreviventes que se encontraram no meio do caos. Mas a vida não tinha terminado de testar Bianca. Uma tarde, enquanto organizavam os contratos, ela viu uma notícia na televisão da recepção. Era sobre a incorporadora Monteiro. A empresa estava sendo investigada por sonegação fiscal. Renato aparecia nas imagens, entrando numa delegacia cercado de repórteres. Bianca sentiu um aperto no peito. Não era pena, era raiva. Raiva de lembrar de tudo. De ver aquele homem que a destruiu agora se destruindo sozinho. Caio viu a expressão dela e seguiu o olhar. Viu a reportagem e entendeu. É ele? Caio perguntou baixinho. Bianca apenas acenou. Ele vai pagar. Caio disse firme. Não por vingança, mas porque gente assim sempre paga. Bianca não respondeu. Mas no fundo, uma chama voltou a queimar. A chama da justiça, silenciosa, paciente, inevitável. 6 meses se passaram desde que Bianca começou na imobiliária Lacerda & Co. E nesse tempo tudo mudou. Ela não era mais a assistente tímida que organizava pastas e atendia telefone. Caio tinha visto o potencial dela e, aos poucos, começou a dar responsabilidades maiores. Primeiro, foi acompanhar visitas. Depois, fazer avaliações de imóveis. E, por fim, participar de negociações. Bianca descobriu que tinha um dom que nem ela sabia que existia. Ela conseguia olhar para uma casa abandonada, velha, feia e enxergar beleza. Conseguia contar a história daquele lugar de um jeito que fazia os compradores se apaixonarem. Não vendia metros quadrados, vendia sonhos, vendia futuro, vendia emoção. E o mercado percebeu isso. A primeira grande venda dela foi uma mansão em Guarujá. Um casarão antigo de frente para o mar que estava parado há anos. Ninguém queria. Estava caindo aos pedaços, com infiltração nas paredes, janelas quebradas, jardim destruído. Mas Bianca olhou e viu o potencial. Ela convenceu Caio a deixar ela preparar a casa antes de mostrar para os clientes. Limpou o terreno, contratou um jardineiro barato, pintou a fachada de branco, colocou vasos com flores na entrada. Não gastou quase nada, mas transformou a primeira impressão. Quando levou um casal de empresários para visitar, ela não começou mostrando os defeitos. Começou contando a história. Essa casa foi construída nos anos 70 por um capitão da Marinha, ela disse, caminhando pela sala. Ele sonhava em se aposentar aqui, de frente para o mar, ouvindo as ondas toda manhã. E vocês podem imaginar, acordar, abrir essas janelas e ter o Atlântico inteiro na frente de vocês. Essa casa não precisa de reforma. Ela precisa de uma família que saiba dar vida a ela de novo. O casal se olhou e comprou. No mesmo dia, Caio ficou impressionado. Não era só a venda, era a forma como Bianca fazia, com paixão, com alma. E ele sabia que tinha encontrado uma estrela. Você nasceu para isso, ele disse, batendo na porta da sala dela. Parabéns pela venda, e agora quero que você se especialize. Bianca ergueu os olhos surpresa. Especializar? Em quê? Leilões, Caio respondeu, sentando na beirada da mesa. Imóveis de luxo que vão para leilão por dívidas, execuções fiscais, heranças. É um mercado difícil, mas lucrativo. E acho que você tem o perfil perfeito. Você sabe ver valor onde ninguém vê. E leilão é exatamente isso. Comprar pelo preço de banana e revender pelo triplo.
Bianca sentiu um frio na barriga. Leilões, dívidas, execuções. Era um território que ela não conhecia, mas era também uma oportunidade de crescer, de ganhar mais, de garantir um futuro melhor para Pedro. Eu aceito, ela disse, decidida. Caio sorriu. Ótimo. Amanhã você começa a estudar os editais. Tem um leilão grande vindo aí. Mansões de alto padrão em São Paulo. Pode ser a sua chance de brilhar de vez. E foi. Bianca mergulhou de cabeça no mundo dos leilões. Estudava de madrugada depois que Pedro dormia. Lia editais, aprendia sobre penhoras, hipotecas, execuções judiciais. Visitava os imóveis antes dos leilões, fazia avaliações detalhadas, calculava o potencial de revenda. E sempre, sempre encontrava um ângulo, uma história, uma razão para aquele imóvel valer mais do que parecia. O primeiro leilão que ela participou foi eletrizante. Era em um salão alugado no centro de Santos, cheio de investidores, empresários, gente com dinheiro e experiência. Bianca entrou com um vestido simples, mas elegante, que Larissa tinha emprestado. Sentou no fundo, observando tudo, anotando, aprendendo. Quando chegou a vez de um sobrado antigo em Santos, que estava sendo leiloado por dívida trabalhista, Bianca deu o lance. O coração batia forte, as mãos suavam, mas ela manteve a calma. 50 mil, ela disse, levantando a plaquinha. Houve outros lances, 60, 70, 80. Bianca respirou fundo e deu o lance final. 90 mil. Silêncio. Ninguém cobriu. O leiloeiro bateu o martelo. Vendido para a senhora de vermelho. Bianca comprou o imóvel, reformou com um mínimo de investimento e revendeu 3 meses depois por 220 mil. O lucro foi dividido com a imobiliária, mas a parte dela deu para pagar 1 ano de aluguel, comprar um carro usado e matricular Pedro numa creche de verdade. Ela estava subindo, e rápido. A fama de Bianca começou a se espalhar. Corretores de outras cidades ligavam querendo parcerias. Clientes pediam para ela avaliar imóveis antes de comprar. Investidores queriam saber quais leilões ela ia participar. Ela virou referência. E Caio observava tudo com orgulho, mas também com algo mais. Algo que ele tentava esconder, mas que estava cada vez mais difícil de negar. Ele estava se apaixonando. Não foi de repente, foi aos poucos, no jeito que Bianca sorria quando fechava uma venda, na dedicação com que cuidava de Pedro, na força que ela demonstrava todos os dias, mesmo carregando um passado pesado nas costas. Caio via nela uma mulher rara. E ele, que tinha jurado nunca mais se envolver emocionalmente depois de ter sido traído no passado, sentia o coração amolecer. Uma noite, depois de um leilão bem-sucedido, os dois foram jantar para comemorar. Era um restaurante simples, de frutos do mar, de frente para a praia. Pedro estava com Larissa, que tinha vindo passar o fim de semana. "Você está diferente", Caio disse, tomando um gole de cerveja. "Diferente como?" Bianca perguntou curiosa. "Mais leve, mais confiante. Quando você chegou aqui, parecia que carregava o mundo nas costas. E agora, você está brilhando." Bianca sorriu, mas o sorriso era triste. "Eu só aprendi a esconder melhor a dor." Caio ficou sério. "Você não precisa esconder comigo." Ela olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu-se ser vulnerável. "Tem noites que eu acordo suando, com medo de perder tudo de novo. Medo de que alguém tire o Pedro de mim, medo de voltar para aquele lugar escuro onde eu estava." Caio estendeu a mão e segurou a dela em cima da mesa. "Isso não vai acontecer. Você construiu tudo isso com as suas mãos. Ninguém pode tirar de você." Bianca sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas não chorou, apenas apertou a mão dele de volta, e naquele momento algo mudou. Não foi um beijo, não foi uma declaração, mas foi um reconhecimento mútuo.
Dois sobreviventes que encontraram conforto um no outro. Os meses seguiram. Pedro completou 2 anos. Falava, corria, ria. Era uma criança saudável, feliz, cercada de amor. Bianca conseguiu alugar um apartamento maior, com 2 quartos, perto da praia. Tinha uma varanda pequena onde ela tomava café toda manhã, olhando o mar. E naqueles momentos agradecia. Agradecia por ter sobrevivido, por ter encontrado forças, por ter encontrado Caio e Larissa. Larissa, aliás, continuava sendo sua melhor amiga e maior apoiadora. Visitava sempre que podia. Publicou uma matéria em um portal de notícias sobre mães empreendedoras que venceram contra tudo, e Bianca foi a protagonista. A matéria viralizou. Milhares de compartilhamentos. Mensagens de mulheres agradecendo, se identificando, chorando de emoção. Bianca virou inspiração. E isso, de alguma forma, a assustava, porque ela sabia que a história ainda não tinha terminado. O fantasma do passado ainda a perseguia. Mirtes, Renato, a humilhação. E então algo aconteceu. Era um sábado ensolarado. Bianca estava em um evento de lançamento imobiliário na Orla de Santos. Vestido azul, salto baixo, cabelo solto. Ela conversava com investidores, distribuía cartões, fechava contatos. Estava confiante, radiante. E do outro lado do salão, uma mulher entrou. Bianca congelou. Era Mirtes. A sogra estava mais velha, mais magra, com o rosto tenso. Usava um vestido caro, mas que parecia pesado demais nela. Estava acompanhada de um homem de terno, provavelmente um advogado. Mirtes olhava em volta com aquele ar de superioridade que Bianca conhecia tão bem. Mas ela não reconheceu Bianca. Bianca tinha mudado. O cabelo estava diferente, mais curto, com mechas claras. Ela estava mais magra, mais elegante, mais segura. Não era mais a menina do interior que Mirtes desprezou. Era outra pessoa. Bianca respirou fundo, controlou o tremor nas mãos e continuou conversando com os clientes. Mas por dentro sentiu o coração disparar. Ver Mirtes ali, no mesmo ambiente, era como um soco no estômago. Caio percebeu. Ele sempre percebia. "Você tá bem?" Ele perguntou baixinho, se aproximando. "Aquela mulher", Bianca sussurrou sem olhar. "É ela." Caio seguiu o olhar dela, viu Mirtes e entendeu. "Quer ir embora?" ele perguntou. Bianca balançou a cabeça. "Não, eu não vou fugir mais, nunca mais." E ficou. Manteve a cabeça erguida. Continuou trabalhando. E quando Mirtes passou por ela, Bianca olhou diretamente nos olhos da sogra. Mirtes desviou o olhar sem reconhecer e seguiu em frente. Naquele momento, Bianca percebeu algo poderoso. Ela tinha se tornado invisível para quem a desprezou. E isso não era derrota, era liberdade. Mas a história ainda não tinha acabado, porque naquela mesma semana, Bianca ia descobrir algo que mudaria tudo. Algo que a colocaria de frente, novamente, com o passado que ela tentou esquecer. Era uma terça-feira comum quando tudo mudou. Bianca estava no cartório de Santos, cuidando da papelada de um cliente que havia comprado um apartamento em leilão. A fila estava longa, o ar-condicionado fraco, e ela folheava distraidamente um caderno de editais enquanto esperava sua vez. Leilões públicos, penhoras, execuções fiscais. Ela já estava acostumada com aqueles termos. Fazia parte do trabalho. Mas quando seus olhos passaram por um anúncio específico, o mundo parou. Leilão público, mansão nos Jardins, São Paulo. Imóvel penhorado por dívidas fiscais e trabalhistas. Valor inicial, R$ 2.800.000. O endereço estava ali, impresso em letras pequenas. Ela conhecia aquele endereço, conhecia cada número, cada detalhe. Era a mansão Monteiro, a casa onde ela morou, a casa de onde foi expulsa. Bianca sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar no balcão para não cair. O coração disparou.
As mãos tremiam tanto que o papel quase escorregou dos dedos. Ela leu de novo, e de novo. Não era engano, era real. A mansão da família Monteiro estava sendo leiloada. Ela pegou o celular e ligou para Caio, a voz trêmula. Preciso falar com você, agora. Meia hora depois, os dois estavam sentados em uma cafeteria perto do cartório. Bianca mostrou o edital. Caio leu em silêncio, franzindo a testa. Essa é a casa? Ele perguntou, olhando para ela. Bianca acenou, incapaz de falar. Só de pensar naquela mansão, sentia o gosto amargo da humilhação na boca. Caio suspirou fundo e cruzou os braços. Dívidas fiscais de quase 10 milhões. Processos trabalhistas. Penhora total. Eles estão afundados, Bianca. A empresa faliu de vez. Eu sei, ela sussurrou. Eu vi nas notícias, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. E o que você quer fazer? Caio perguntou, olhando fundo nos olhos dela. Bianca ficou em silêncio por um longo tempo. 1000 pensamentos passavam pela cabeça. Raiva, mágoa, justiça, vingança, mas também medo. Medo de que aquilo a consumisse. Medo de se tornar a mesma pessoa cruel que a destruiu. Eu não sei, ela respondeu, a voz embargada. Parte de mim quer deixar para lá, seguir em frente, esquecer. Mas outra parte quer comprar essa casa. Quer mostrar para aquela mulher que eu não morri, que eu não desapareci, que eu venci. Caio segurou a mão dela em cima da mesa. Isso não é vingança, Bianca, é justiça. Você tem o direito de querer isso, mas precisa ter certeza, porque uma vez que você entrar nesse leilão, não tem volta. Você vai ter que encarar tudo de novo. Encarar ela, encarar ele, encarar o passado. Bianca fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu o peso do que estava prestes a fazer, mas sentiu também a força que tinha construído, a força que ninguém podia tirar dela. Eu quero, ela disse firme. Eu quero comprar essa casa. Caio acenou devagar. Então vamos fazer isso direito. Vamos usar a empresa como compradora. Meu nome nos documentos. Ninguém vai saber que é você até o momento certo. Você vai ter o elemento surpresa. E vai precisar dele. Bianca concordou. E ali, naquela cafeteria simples, com cheiro de café fresco e som de pratos batendo na cozinha, o plano foi traçado. Nas semanas seguintes, Bianca estudou tudo sobre aquele imóvel. Visitou o local discretamente, usando óculos escuros e um chapéu. A mansão estava caindo aos pedaços. O jardim, que antes era impecável, agora estava tomado por mato. A piscina, vazia e rachada. As janelas, algumas quebradas. Parecia uma casa mal assombrada. E, de certa forma, era. Assombrada por memórias, por gritos, por lágrimas. Mas Bianca não sentiu pena, sentiu determinação. Ela calculou tudo. O valor de mercado do imóvel, o lance mínimo, os possíveis concorrentes. Conversou com Caio sobre o investimento. Ele ofereceu colocar parte do dinheiro, mas Bianca recusou. Eu vou fazer isso sozinha, ela disse. Com o que eu ganhei nos últimos leilões. Esse dinheiro é meu. Eu conquistei. E vou usar para comprar minha liberdade. Caio olhou para ela com admiração. Você é incrível, sabia? Bianca sorriu, mas era um sorriso triste. Eu só sou uma mulher que cansou de ser invisível. O dia do leilão se aproximava. Bianca mal conseguia dormir. Sonhava com a mansão. Sonhava com Mirtes. Sonhava com Renato. Acordava suada, com o coração apertado. Pedro percebia que a mãe estava diferente e perguntava com aquela voz fina de criança. Mamãe tá triste? Ela abraçava o filho e dizia, não, meu amor, mamãe só tá cansada. Mas vai passar, Larissa também percebeu. Ligava todo dia, oferecia apoio, dizia palavras de encorajamento. Você merece isso, Bi. Merece cada segundo de vitória. E eu vou estar lá com você. E ela estava. No dia do leilão,
Larissa viajou de São Paulo para Santos só para acompanhar a amiga. As duas se abraçaram forte antes de entrar no carro. Vamos fazer história, Larissa disse com um sorriso confiante. Bianca apenas acenou. Estava nervosa demais para falar. O leilão seria em São Paulo, no mesmo prédio onde a empresa Monteiro funcionava. A ironia era cruel. Bianca entrou no salão com Caio ao lado. Usava um terno cinza, discreto, elegante. O cabelo preso em um coque. Nada de chamar atenção. Ela queria passar despercebida. O salão estava cheio, investidores, advogados, curiosos. Bianca procurou com os olhos e a viu. Mirtes estava sentada na segunda fileira, rígida, com o rosto fechado. Ao lado dela, Renato. Ele estava mais magro, pálido, com olheiras profundas, parecia um homem derrotado. Bianca sentiu uma pontada no peito. Não era pena. Era tristeza. Tristeza de ver como aquele homem que ela amou tinha se deixado destruir por uma mulher manipuladora. O leiloeiro subiu ao púlpito. Começou a falar sobre o imóvel, a localização privilegiada, a metragem, o potencial, mas também sobre as dívidas, as pendências, os riscos. Lance inicial, R$ 2.800.000. Silêncio. Alguém dá o lance inicial? O leiloeiro perguntou, olhando em volta. Um homem de terno levantou a plaquinha. 2.800.000. Outro lance. 2.900.000. Mirtes se virou para o advogado ao lado e sussurrou algo. Ela estava tentando intimidar os compradores com o olhar, mas não funcionava mais. Aquele tempo tinha passado. Bianca esperou. Deixou os lances subirem. 3 milhões, 3.100.000, 3.200.000. Então, quando o ritmo diminuiu, ela levantou a plaquinha. 3,5 milhões. O salão ficou em silêncio. Todos olharam para trás, tentando identificar quem tinha dado aquele lance. Caio estava ao lado dela, impassível. Bianca manteve o rosto neutro. 3,5 milhões, o leiloeiro repetiu. Alguém cobre? Ninguém. 3,5 milhões. Primeira vez. Mirtes se levantou, furiosa, e gritou. Isso é uma farsa. Esse imóvel vale muito mais. O leiloeiro a ignorou. 3,5 milhões, segunda vez. Bianca segurou a respiração. Terceira vez, vendido. O martelo bateu. O som ecoou pelo salão como um trovão. E naquele momento, Bianca sentiu algo que não sentia há anos. Vitória. Ela tinha comprado a mansão Monteiro. Mirtes desabou na cadeira, pálida. Renato colocou as mãos no rosto, derrotado. E Bianca, com o coração disparado, apenas olhou para frente. Não sorriu. Não comemorou. Apenas respirou fundo. Caio apertou a mão dela. Você conseguiu. Bianca acenou devagar. Consegui. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir, porque agora ela ia ter que encarar aquela mulher, cara a cara, e dizer as palavras que esperou 2 anos para dizer. A casa é minha agora. O salão do leilão esvaziava aos poucos. Investidores saíam comentando em voz baixa. Advogados recolhiam suas pastas. Curiosos trocavam olhares. Mas Bianca permaneceu sentada, imóvel, com as mãos entrelaçadas no colo. O coração ainda batia descompassado. Ela tinha feito. Tinha realmente feito. Comprou a mansão Monteiro. A casa que um dia a expulsou agora tinha o nome dela nos documentos. Caio se levantou e foi até o leiloeiro assinar os papéis preliminares. Bianca o acompanhou com os olhos, mas não conseguia se mexer. Estava processando, sentindo, tentando entender se aquilo era real ou apenas um sonho febril. Do outro lado do salão, Mirtes continuava sentada, petrificada. O rosto dela era uma máscara de choque e raiva. Renato estava ao lado, curvado, as mãos cobrindo o rosto. Ele parecia um homem que tinha perdido tudo. E, de fato, tinha. A empresa, a reputação,
a casa. E antes disso, havia perdido Bianca, por pura covardia. Larissa, que estava sentada algumas fileiras atrás, se aproximou de Bianca e colocou a mão no ombro da amiga. Você tá bem? Bianca assentiu devagar. Tô. Ainda não caiu a ficha, mas... Tô. Você foi incrível, Larissa disse, a voz emocionada. Aquela mulher nunca imaginou que a menina que ela humilhou voltaria para comprar tudo dela. Bianca engoliu seco. Eu não fiz isso por vingança, Lari. Eu fiz por justiça, por mim, por Pedro, para mostrar que eu não morri naquele dia, que eu renasci. Larissa abraçou a amiga com força e renasceu mais forte. Nesse momento, Caio voltou com uma pasta debaixo do braço. Tudo certo. Os documentos vão ser processados nos próximos dias. Mas, oficialmente, você é a nova proprietária. Bianca respirou fundo. Obrigada, Caio, por tudo. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Ele sorriu, mas havia algo nos olhos dele, algo profundo. Você teria sim, talvez demorasse mais, mas teria. Você é imparável, Bianca. Ela segurou a mão dele agradecida, e naquele gesto simples havia um mundo de significado. Caio não era apenas um mentor, não era apenas um amigo. Ele era seu porto seguro. E aos poucos, sem pressa, sem pressão, os dois estavam construindo algo sólido. Algo verdadeiro. Mas antes que pudessem sair, uma voz cortou o silêncio. Quem comprou? Era Mirtes. Ela estava de pé, a poucos metros de distância, com o olhar fixo em Caio. A voz dela tremia de raiva contida. Quem é você? Quem te mandou comprar minha casa? Caio a encarou com calma. Sua casa. A senhora deve estar enganada. Essa casa foi leiloada por dívidas, não é mais sua, e agora pertence a Lacerda & Co. Mirtes deu um passo à frente, os punhos cerrados. Isso é uma armação. Eu sei que é. Alguém quer me destruir. Bianca, que até então estava em silêncio, se levantou devagar. Tirou os óculos escuros que usava e encarou a sogra de frente. Ninguém precisou destruir a senhora, Mirtes. A senhora se destruiu sozinha. Mirtes congelou. Os olhos dela se arregalaram. Ela olhou para Bianca, confusa, tentando processar. E então, lentamente, o reconhecimento veio. Você... sou eu, Bianca disse, a voz firme. Bianca, a menina que a senhora expulsou de casa, grávida. Debaixo de chuva. Lembra? Mirtes cambaleou como se tivesse levado um soco. Não, não pode ser. Renato, que estava sentado, levantou-se de repente. Ele olhou para Bianca, pálido, os olhos arregalados. Bianca! Ela o encarou. E pela primeira vez em 2 anos, viu o homem que amou. Mas não sentiu mais nada, nem raiva, nem amor, apenas indiferença. Oi, Renato! Ela disse com uma calma gelada. Ele deu um passo à frente, tropeçando nas próprias pernas. Eu não sabia... Eu pensei... Você pensou o quê? Bianca o interrompeu, a voz cortante. Que eu tinha morrido, que eu tinha sumido, que eu tinha sido engolida pelo mundo porque você me jogou fora como lixo. Renato balançou a cabeça desesperado. Minha mãe me enganou. Ela forjou tudo. As fotos, as mensagens. Eu descobri depois. Eu juro que descobri. Bianca deu um passo à frente, olhando fundo nos olhos dele. E o que você fez quando descobriu, Renato? Veio me procurar? Pediu perdão? Reconheceu seu filho? Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu não sabia onde você estava. Mentira, Bianca disse, a voz tremendo de emoção contida. Você sabia que eu estava viva, sabia que eu tinha tido o bebê, mas não teve coragem de vir atrás, porque você sempre foi covarde, sempre preferiu obedecer ela. Bianca apontou para Mirtes, do que lutar por mim. Mirtes, que estava em choque, finalmente explodiu. Você não tem o direito de comprar minha casa. Eu vou processar, A senhora não vai fazer nada.
Bianca a interrompeu, a voz fria como gelo. Porque a lei está do meu lado. Eu comprei essa casa legalmente, em leilão público. E agora ela é minha. E sabe o que eu vou fazer com ela? Mirtes a encarou, tremendo de raiva. Eu ainda não sei, Bianca continuou. Mas uma coisa eu garanto, a senhora nunca mais vai pisar lá. Nunca mais. Silêncio absoluto. As poucas pessoas que ainda estavam no salão observavam a cena, boquiabertas. Larissa gravava tudo discretamente no celular, sabendo que aquilo ia virar história. Renato deu um passo à frente, a voz quebrada. E o Pedro? Ele é meu filho, Bianca. Eu tenho direito... Bianca o cortou firme. Você abriu mão desse direito no dia que me chamou de mentirosa, no dia que acreditou nela e não em mim. Pedro tem 2 anos. Ele não te conhece. E sinceramente, Renato, não sei se quero que ele conheça um pai que não teve coragem de proteger a própria família. Renato desabou. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu sinto muito mesmo. Bianca sentiu uma pontada no peito. Mas não era dó, era tristeza. Tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. Eu também sinto, Renato. Sinto por ter amado um homem fraco. Mas eu superei. E agora eu sou feliz. Tenho uma vida. Tenho um filho lindo. Tenho pessoas que me amam de verdade. E não preciso mais de você. Ela se virou para sair, mas Mirtes gritou. Você é uma oportunista, uma interesseira. Sempre foi. Bianca parou. Virou-se lentamente e pela primeira vez sorriu. Mas era um sorriso triste, cansado. A senhora está certa. Eu aproveitei a oportunidade. A oportunidade que a senhora me deu quando me jogou na rua. Porque foi ali que eu aprendi que eu não precisava de vocês. Que eu podia ser alguém sozinha. E olha só onde eu cheguei. Mirtes não respondeu. Apenas ficou ali, derrotada, destruída. Bianca saiu do salão de cabeça erguida com Caio e Larissa ao lado. Quando passou pela porta, sentiu uma leveza que não sentia há anos. Como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos ombros. Lá fora, o sol brilhava forte. O céu estava limpo. E Bianca respirou fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões como se fosse a primeira vez. Você foi perfeita, Larissa disse, abraçando a amiga. Foi mesmo, Caio concordou. Mas e agora? Como você está se sentindo? Bianca pensou por um momento, e então sorriu. Um sorriso verdadeiro, leve. Eu tô em paz. E antes de continuar, eu quero agradecer você, que está aí do outro lado, que chegou até aqui comigo nessa história. Obrigada por ficar, porque o melhor ainda está por vir. Eu prometo. Nas semanas seguintes, Bianca mergulhou nos preparativos para assumir oficialmente a posse da mansão. Havia documentos a assinar, impostos a regularizar, reformas a planejar. Mas ela fazia tudo com calma, sem pressa, porque sabia que aquele momento precisava ser vivido plenamente. Pedro, que agora falava mais e entendia melhor as coisas, perguntava: Mamãe, a gente vai morar numa casa grande? Bianca sorria e dizia: A gente vai ver, meu amor, a gente vai ver. Mas no fundo, ela já sabia o que ia fazer. Não ia morar naquela mansão. Não queria. Aquele lugar carregava fantasmas, dor, e ela não queria que Pedro crescesse respirando aquele ar pesado. Ela tinha outros planos, planos maiores, planos que fariam daquela vitória não uma vingança, mas uma redenção. E quando chegasse a hora de voltar àquela casa, ela estaria pronta, pronta para fechar o ciclo, pronta para dizer as palavras finais e pronta para seguir em frente. Porque Bianca Ribeiro Monteiro não era mais a menina que foi expulsa. Ela era a mulher que comprou a casa de quem a expulsou. E essa história ainda não tinha acabado. 3 semanas se passaram desde o leilão. 3 semanas em que Bianca terminou de regularizar a documentação, pagou as taxas,
Assinou os papéis finais. A mansão Monteiro agora estava oficialmente em seu nome. Ou melhor, no nome da empresa de Caio, mas com ela como proprietária de fato. Era dela, completamente dela. Mas Bianca ainda não tinha voltado lá. Não tinha tido coragem. Toda vez que pensava em pisar naquela casa de novo, sentia um aperto no peito. Medo de que as memórias a engolissem. Medo de que a dor voltasse com tudo. Medo de que ela não fosse forte o suficiente para encarar aqueles fantasmas. Mas chegou o dia, um sábado de manhã ensolarado, com o céu azul e limpo. Bianca acordou cedo, deu café para Pedro, vestiu ele com uma roupinha confortável. Caio passou para buscá-los. Ele dirigiu em silêncio até São Paulo, respeitando o momento dela. Sabia que aquilo não era fácil. Quando o carro parou em frente à mansão, Bianca sentiu o coração disparar. Ali estava ela. A casa que simbolizava tudo. Poder, humilhação, dor, vitória. O portão de ferro estava enferrujado, aberto. O jardim, que antes era impecável, agora parecia uma selva. Mato alto, flores mortas, árvores sem poda, a piscina vazia com rachaduras enormes, as paredes externas descascadas, sujas. Parecia uma casa abandonada. E de certa forma era. Bianca desceu do carro devagar, segurando a mão de Pedro. O menino olhava em volta, curioso. "Mamãe, essa casa é grande." "É, meu amor," ela respondeu, a voz embargada. "É muito grande." Caio pegou as chaves e abriu a porta da frente. A fechadura estava emperrada, precisou forçar. Quando a porta se abriu, um cheiro de mofo e abandono invadiu o ar. Bianca entrou devagar, como se pisasse em solo sagrado, ou amaldiçoado. A sala de estar estava vazia. Não havia mais móveis, quadros, nada. Apenas paredes brancas, manchadas de umidade, e um lustre de cristal pendurado no teto, coberto de poeira. Bianca olhou em volta e se lembrou. Lembrou dos jantares tensos, das conversas geladas, do olhar de desprezo de Mirtes. Ela subiu as escadas devagar, com Pedro ao lado e Caio logo atrás. No segundo andar, encontrou o quarto onde morou com Renato. A porta estava entreaberta. Ela empurrou e entrou. O quarto estava vazio também, mas as marcas na parede ainda estavam lá. O lugar onde ficava a cama. O closet que Mirtes criticava por estar sempre bagunçado. A janela de onde Bianca olhava para o jardim, sonhando com uma vida que nunca veio. Ela se sentou no chão, encostou as costas na parede fria e fechou os olhos. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes, libertas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de libertação. Ela tinha voltado, mas não como vítima, como vencedora. Pedro se aproximou preocupado. "Mamãe está chorando?" Bianca abriu os olhos, sorriu para o filho e o puxou para um abraço. "Mamãe está feliz, meu amor. Muito feliz." Caio se ajoelhou ao lado dela e colocou a mão no ombro dela. "Você não precisa ficar aqui se não quiser. Podemos ir embora." Bianca balançou a cabeça. "Não, eu preciso fazer isso. Preciso exorcizar esse lugar, tirar os fantasmas daqui." Ela se levantou, enxugou as lágrimas e continuou a visita. Passou pelo quarto de hóspedes onde Mirtes dormia, pela sala de jantar onde ouviu tantas farpas, pela cozinha onde as empregadas sussurravam sobre ela. Cada cômodo era uma memória, cada memória uma ferida. Mas Bianca não fugia mais. Encarava tudo de frente. Quando chegou ao Jardim dos Fundos, Pedro correu pela grama alta, rindo. A inocência dele contrastava com o peso daquele lugar. E Bianca percebeu algo. Aquela casa não precisava ser um túmulo. Podia ser um recomeço, não para ela, mas para outras pessoas, para outras mulheres que, como ela, precisavam de uma segunda chance. Foi nesse momento que a decisão se consolidou no coração dela.
Ela sabia o que ia fazer com aquela mansão. Mas antes que pudesse falar com Caio sobre isso, a campainha tocou. Bianca congelou. Caio olhou para ela, alerta. Você está esperando alguém? Ela balançou a cabeça. Não. Caio foi até a porta, olhou pelo olho mágico e voltou com uma expressão séria. É a Mirtes. Bianca sentiu o sangue gelar, mas ao mesmo tempo sentiu uma calma estranha, como se soubesse que aquele momento tinha que acontecer. Deixa ela entrar. Caio hesitou. Tem certeza? Tenho. Deixa. Ele abriu a porta. Mirtes estava parada na soleira, mais magra do que Bianca lembrava, com o rosto marcado por rugas de amargura. Ela usava um vestido escuro, simples, sem joias. Parecia uma versão apagada da mulher arrogante que expulsou Bianca dali. Eu preciso falar com você, Mirtes disse, a voz rouca. Bianca cruzou os braços. Pode falar. Mirtes olhou em volta, vendo a casa em ruínas, e seus olhos se encheram de lágrimas. Essa casa era tudo para mim, era o legado da minha família. E agora? Agora não é mais nada. E você acha que eu tenho pena? Bianca perguntou, a voz fria. Mirtes engoliu seco. Eu vim pedir perdão. Silêncio. Bianca não esperava aquilo. Ela esperava raiva, ameaças, orgulho ferido, mas não esperava um pedido de perdão. A senhora quer perdão? Bianca repetiu, incrédula. Depois de tudo que fez comigo? Mirtes começou a chorar. Não era choro performático. Era choro de verdade, de desespero, de arrependimento. Eu destruí tudo. Destruí meu filho. Destruí você. Destruí minha própria vida e agora eu não tenho mais nada. Nada. Bianca sentiu um aperto no peito. Mas não era pena, era tristeza. Tristeza de ver uma mulher tão poderosa reduzida a nada por suas próprias escolhas. A senhora destruiu, sim, Bianca disse, a voz firme. Mas não foi só a senhora que se destruiu. A senhora quase me destruiu também. Me jogou na rua grávida, inventou mentiras, virou meu marido contra mim. E sabe o que é pior? A senhora fez tudo isso por orgulho, porque eu não era boa o suficiente, porque eu vim de uma família simples, porque eu não tinha o sobrenome certo. Mirtes soluçou. Eu sei de tudo, e eu me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Bianca deu um passo à frente, olhando fundo nos olhos da sogra. Arrependimento não apaga o que foi feito, não traz de volta os 2 anos que eu passei reconstruindo minha vida do zero. Não apaga as noites que eu chorei, com medo de não conseguir cuidar do meu filho. Não apaga a humilhação que eu senti quando a senhora me empurrou para fora dessa casa. Mirtes caiu de joelhos. Literalmente. Caiu no chão, as mãos juntas, implorando. Por favor, me perdoa, eu imploro. Bianca olhou para aquela mulher no chão, a mulher que a aterrorizou, a mulher que quase a destruiu, e sentiu nada, nem raiva, nem satisfação, apenas vazio. Levanta, Bianca disse cansada. Levanta, Mirtes. Mirtes se levantou devagar, cambaleando. Bianca suspirou fundo e continuou. Eu não vou te dar o perdão que você quer, porque eu não tenho isso para dar. O que você fez comigo foi cruel demais, mas eu também não vou carregar ódio por você, porque isso só ia me prender ao passado, e eu não pertenço mais a esse passado. Eu construí um futuro novo, e nesse futuro você não existe. Mirtes fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. E o Renato? E o Pedro? Eles são família. Pedro é meu filho, Bianca disse firme. E se Renato quiser conhecer ele, a gente vai conversar. Com advogados, com limites. Mas isso é entre eu e ele. A senhora não tem mais voz nessa história. Mirtes a sentiu derrotada. Ela olhou em volta uma última vez, como se quisesse gravar cada detalhe daquela casa na memória. E então, sem dizer mais nada, saiu. A porta se fechou atrás dela com um som suave, final.
Bianca ficou ali, parada, processando. Caio se aproximou e a abraçou. Ela encostou a cabeça no ombro dele e respirou fundo. Acabou. Ela sussurrou. Acabou mesmo. Acabou, Caio repetiu, beijando o topo da cabeça dela. E agora começa uma nova história. Bianca se afastou e olhou para ele, os olhos ainda úmidos, mas brilhando. Eu sei o que vou fazer com essa casa. Caio sorriu. Eu imaginei, e aposto que é algo incrível. Bianca olhou em volta, vendo o potencial onde só havia ruínas. Eu vou transformar essa mansão em um lar de acolhimento para mães solteiras, mulheres que foram abandonadas, humilhadas, expulsas, mulheres como eu. Elas vão ter um lugar seguro para recomeçar, vão ter apoio, vão ter dignidade. Caio a olhou com admiração. Você é incrível, sabia? Eu só quero que essa casa deixe de ser símbolo de dor e vire símbolo de esperança, Bianca respondeu. E quero que a Mirtes saiba disso. Quero que ela veja que o lugar que ela usou para humilhar agora é um lugar que acolhe. Caio segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu te amo. Bianca congelou. Aquelas 3 palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de verdade. Ela olhou fundo nos olhos dele e viu sinceridade, viu lealdade, viu amor de verdade. Eu também te amo, ela sussurrou de volta. E ali, naquela mansão arruinada, cercada de fantasmas do passado, Bianca encontrou algo que nunca imaginou encontrar de novo: amor verdadeiro. Não o amor baseado em aparências, em status, em conveniência, mas o amor construído sobre respeito, cumplicidade e luta compartilhada. Pedro voltou correndo do jardim, com uma flor amarela na mão. Olha, mamãe, eu achei! Bianca se abaixou e pegou a flor sorrindo. Que linda, meu amor! Vamos plantar mais flores aqui, muitas flores, para deixar esse lugar bonito de novo. Pedro bateu palmas, animado. E naquele momento, Bianca soube que tinha tomado a decisão certa. Nas semanas seguintes, ela iniciou o projeto de reforma. Contratou arquitetos, pedreiros, pintores. Transformou os quartos em suítes acolhedoras. A sala virou espaço comunitário. A cozinha, totalmente reformada, pronta para preparar refeições para dezenas de pessoas. O jardim foi replantado, com flores coloridas, bancos de madeira, um playground para as crianças. Larissa cobriu tudo como jornalista. Fez uma série de reportagens sobre o projeto, da humilhação à redenção. Mulher expulsa de mansão, retorna como proprietária e cria lar de acolhimento. A história viralizou. Milhares de compartilhamentos. Doações começaram a chegar. Voluntários se ofereceram para ajudar. E Renato? Ele tentou se aproximar. Ligou, mandou mensagens, pediu para conversar. Bianca aceitou encontrá-lo uma vez. Apenas uma. Em um café neutro, longe de tudo. Ele estava diferente, mais humilde, mais quebrado. Eu quero conhecer meu filho, ele disse, a voz embargada. Bianca o olhou com calma. Você pode, mas com supervisão, com horários marcados. E só se você provar que mudou de verdade, que não é mais o homem covarde que me abandonou. Renato acenou grato. Obrigado, eu vou provar, eu juro. Bianca não sabia se acreditava, mas deu a ele a chance. Não por ele, mas por Pedro, porque toda criança merece conhecer o pai, mesmo que o pai tenha falhado. 6 meses depois da compra da mansão, tudo estava pronto. A reforma tinha sido concluída. O que antes era um casarão decadente, símbolo de arrogância e crueldade, agora era um refúgio, um lar. As paredes foram pintadas de cores suaves, amarelo claro, azul céu, verde menta. Cores que traziam paz. As janelas ganharam cortinas leves que deixavam o sol entrar. O jardim estava florido, com rosas, margaridas, girassóis. A piscina, reformada, brilhava sob o sol da tarde. Bianca chamou o lugar de Casa Renascer.
porque era exatamente isso que aquele espaço representava. Um renascimento, uma segunda chance para mulheres que, assim como ela, tinham sido jogadas no chão pela vida, mas que se levantaram com as próprias forças. O dia da inauguração foi emocionante. Dezenas de pessoas compareceram, vizinhos curiosos, representantes da prefeitura, jornalistas, voluntários. Larissa estava lá, é claro, cobrindo tudo com orgulho. Caio estava ao lado de Bianca, segurando Pedro no colo. O menino usava uma camiseta azul e segurava um balão vermelho, sorrindo para todos. Bianca subiu em um pequeno palanque improvisado na entrada da casa. Olhou para a multidão e sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, de realização. Eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje. Ela começou, a voz firme, mas emocionada. Essa casa tem uma história dolorosa, mas também uma história de superação. Há 2 anos eu fui expulsa daqui, grávida, sozinha, sem nada. Eu achei que tinha perdido tudo, mas na verdade eu só tinha perdido as coisas erradas e ganhei as certas. A plateia aplaudiu. Algumas mulheres no fundo choravam. Elas sabiam, elas entendiam, porque muitas delas tinham histórias parecidas. Hoje essa mansão não é mais um símbolo de poder ou de humilhação, Bianca continuou. Ela é um símbolo de esperança, um lugar onde mulheres que foram abandonadas, rejeitadas, humilhadas, vão poder recomeçar. Vão ter um teto, comida, apoio emocional, cursos profissionalizantes e, mais importante, vão ter dignidade, porque toda mulher merece dignidade. Os aplausos foram ensurdecedores. Bianca desceu do palanque, com as pernas tremendo de emoção. Pedro correu até ela e a abraçou. Mamãe, tá todo mundo feliz. Ela sorriu, limpando as lágrimas. Tá, meu amor, todo mundo tá feliz. Caio se aproximou e a beijou na testa. Você fez algo incrível, Bianca. Algo que vai mudar vidas. A gente fez. Ela corrigiu, segurando a mão dele. Eu não teria conseguido sozinha. Ele sorriu. E naquele sorriso, Bianca viu tudo o que precisava. Amor, apoio, parceria. Caio não era como Renato. Ele não fugia na hora difícil. Ele ficava. E isso fazia toda a diferença. As primeiras moradoras chegaram na semana seguinte. Eram 5 mulheres, de idades e histórias diferentes. Jéssica, 23 anos, mãe de gêmeos, tinha sido expulsa de casa pela família quando engravidou. Marta, 38 anos, tinha fugido de um relacionamento abusivo e vivia nas ruas há meses. Cláudia, 45 anos, perdeu o emprego e a casa depois de um divórcio complicado. Todas elas chegaram assustadas, desconfiadas, carregando as marcas da dor. Mas aos poucos, a Casa Renascer fez seu trabalho. As mulheres começaram a se abrir, a conversar, a se apoiar. Participavam de oficinas de artesanato, cursos de informática, rodas de conversa com psicólogas. E aos poucos, o brilho voltava para os olhos delas. O sorriso voltava para os rostos delas. Bianca visitava a casa toda semana, conversava com as moradoras, ouvia suas histórias, oferecia palavras de encorajamento. E toda vez que saía de lá, sentia o coração cheio. Porque sabia que estava fazendo a diferença, que estava transformando dor em propósito. Mirtes, curiosamente, nunca mais apareceu. Bianca soube, por meio de conhecidos, que ela tinha se mudado para o interior. Vivia sozinha, em uma casa simples, longe de tudo. Renato tentava visitá-la, mas ela recusava. Afundada em culpa e arrependimento, Mirtes se isolou do mundo. E Bianca não sentiu satisfação com isso, apenas tristeza. Tristeza por uma mulher que tinha tudo e destruiu tudo com as próprias mãos. Renato, por outro lado, estava tentando de verdade. Ele começou a visitar Pedro 1 vez por semana, sempre acompanhado de Bianca nos primeiros meses. As visitas eram curtas, desajeitadas, mas havia esforço genuíno.
Pedro ainda não entendia completamente quem era aquele homem, mas aos poucos começava a se acostumar. Chamava ele de tio Renato. E Renato, embora doesse, aceitava. Porque sabia que tinha perdido o direito de ser chamado de pai, pelo menos por enquanto. Uma tarde, depois de uma visita, Renato puxou Bianca para um canto e disse: "Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso, por me dar a chance de conhecer meu filho." Bianca o olhou com calma. "Eu não fiz por você, Renato. Fiz pelo Pedro. Toda criança merece ter um pai, mas você vai ter que conquistar esse lugar. Não é automático, não é por sangue, é por presença, por amor, por atitude." Ele acenou, os olhos marejados. "Eu vou conquistar, eu prometo." Bianca não disse nada, apenas observou ele ir embora, e no fundo torcia para que ele cumprisse a promessa. Não por ela, mas por Pedro. Os meses foram passando. A Casa Renascer se consolidou. Mais mulheres foram acolhidas. Algumas conseguiram emprego e saíram para recomeçar a vida. Outras ficaram, ajudando a cuidar do espaço, virando parte da equipe. O projeto virou referência. Outras cidades começaram a replicar a ideia. E Bianca, que nunca imaginou que seria vista como uma líder, virou inspiração para milhares de mulheres. Larissa escreveu um livro contando a história. Da Queda ao Renascimento, a história de Bianca Monteiro. O livro se tornou best-seller, e parte dos lucros foi revertida para a Casa Renascer. Mas Bianca não morava na mansão. Não queria. Aquele lugar era para quem precisava. Ela, Caio e Pedro viviam em uma casa simples, de 2 andares, de frente para o mar em Santos. A casa tinha uma varanda pequena, onde Bianca tomava café toda manhã, ouvindo o som das ondas. Era ali que ela se sentia em paz. Ali, longe do luxo falso, longe das aparências, longe de tudo que quase a destruiu. Pedro crescia saudável, alegre, cheio de vida. Ele adorava brincar na praia, construir castelos de areia, correr atrás das gaivotas. E sempre que Bianca olhava para o filho, sentia um orgulho imenso, porque contra todas as probabilidades, ela tinha conseguido. Tinha dado para ele uma infância feliz, segura, cheia de amor. Caio e Bianca se casaram em uma cerimônia íntima, só com os amigos mais próximos. Nada de luxo, nada de exageros, apenas amor. Eles trocaram alianças simples na beira da praia ao pôr do sol, com Pedro correndo entre os dois. Larissa foi a madrinha e chorou o tempo todo. E quando o celebrante disse: "Pode beijar a noiva", Bianca sentiu que finalmente tinha encontrado o que sempre buscou, um lar de verdade. Não feito de mármore e cristal, mas feito de afeto, respeito e cumplicidade. Um ano depois da inauguração da Casa Renascer, Bianca recebeu uma carta. Era de Mirtes, a letra trêmula, o papel amarelado. Bianca hesitou antes de abrir, mas abriu. "Bianca, eu não espero que você leia isso. Não espero que você se importe. Mas preciso escrever. Preciso dizer que todos os dias eu acordo pensando no que fiz. Na dor que causei, na vida que destruí. A sua, a do meu filho, a minha. Eu não tenho desculpas. Fui cruel, fui injusta. Fui movida por orgulho e medo. Medo de perder o controle, medo de perder meu filho. E no fim, perdi tudo mesmo. Eu vi a reportagem sobre a Casa Renascer. Chorei. Chorei por horas, porque você transformou o lugar onde eu cometi minha pior crueldade em um lugar de amor. E isso me fez ver o quão pequena eu sempre fui. O quão vazia. Não te peço perdão. Sei que não mereço. Mas te peço uma coisa. Cuida bem do meu neto, porque ele tem em você algo que eu nunca tive." Uma mãe de verdade, Mirtes. Bianca terminou de ler e dobrou a carta devagar. Guardou em uma gaveta. Não respondeu. Não precisava. Aquele capítulo estava encerrado.
Ela saiu para a varanda, onde Caio e Pedro brincavam com um pipa. O vento estava forte, e a pipa subia alto, colorida, livre. «Mamãe, vem ver!» Pedro gritou, apontando para o céu. Bianca sorriu e foi até eles. Abraçou o filho por trás, beijou o topo da cabeça dele e olhou para o céu. A pipa dançava no vento, sem amarras, sem limites. E foi ali, naquele momento simples, que Bianca entendeu algo profundo. Ela tinha vencido. Não porque comprou a mansão, não porque humilhou quem a humilhou, mas porque encontrou paz, porque construiu uma vida que valia a pena, porque criou um filho feliz, porque amou e foi amada de verdade. Ela olhou para Caio, que sorria para ela, e sussurrou: «Eu herdei o que ela nunca teve». Caio franziu a testa. «O quê?» Bianca sorriu, os olhos brilhando. «Paz». E era verdade. O que Mirtes tentou destruir a fez mais forte. O que foi tirado dela voltou multiplicado. Não em luxo, não em status, mas em amor, propósito e dignidade. A história de Bianca não era sobre vingança. Era sobre justiça. Justiça silenciosa, justiça verdadeira. Era sobre uma mulher que caiu, mas se levantou, que perdeu tudo, mas ganhou o que realmente importava. E agora, olhando o mar, com o filho nos braços e o amor da sua vida ao lado, Bianca sabia, ela tinha vencido. De verdade. E você, que acompanhou essa história até o final, o que achou? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Conta pra mim qual foi a parte que mais te tocou. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aperta o sininho para não perder nenhuma história. E deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias emocionantes como essa para você. Obrigada por estar aqui comigo. Até a próxima. A história de Bianca Ribeiro Monteiro termina aqui. Uma mulher que foi expulsa, humilhada, destruída, mas que renasceu, que comprou a casa de quem a expulsou e que transformou dor em propósito, humilhação em redenção e vingança em paz. Porque no final, a verdadeira vitória não é ter uma mansão, é ser dona da própria história.